Estamos aqui para mais uma aula da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e hoje nós estamos iniciando uma nova matéria. A matéria que nós vamos estudar chama os Evangelhos. Os Evangelhos é muito importante, porque esses 4 Evangelhos revelam-nos o nascimento, a parte da infância, a vida de Jesus, seu batismo, seu ministério e principalmente sua morte e ressurreição pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Jerônimo, tradutor da Bíblia, dizia que toda a Bíblia é inspirada por Deus, como Paulo declara, toda a Escritura é divinamente inspirada, mas que o Evangelho é Escritura da Escritura, ou seja, o Evangelho é especial. Paulo diz que nele encontramos a justiça de Deus. Então vamos à introdução da lição número 1, introdução aos Evangelhos. Os 4 Evangelhos são provavelmente os livros da Bíblia mais lidos e usados. Seu conteúdo é muito importante, pois nos fornece a genealogia e a vida e o ministério de Jesus Cristo. Os Evangelhos foram escritos por 4 autores diferentes e diz que todos viveram durante o tempo do ministério terreno de Cristo. 2 autores, pelo menos, tiveram contatos com Jesus direto, que foram os discípulos Mateus e João. Cada autor aborda um tema, e ainda que sejam diferentes entre si, os evangelhos tratam de um tema único e de uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Os evangelhos não são propriamente biográficos, nem contam a história da vida de Cristo. Ainda que eles sejam históricos, os evangelhos não estão completos quanto ao aspecto de relatar a vida inteira de Jesus. Porém, apresenta um retrato do Messias, o Rei de Israel, o Salvador do mundo, e conta os eventos principais da sua vida e seu ministério. Via de regra, os livros históricos que chegam às nossas mãos relatam do início, o nascimento do personagem principal e, nas últimas páginas, sua morte, encerrando assim a história de um homem. Nos Evangelhos, porém, não encontramos nas primeiras páginas o relato do nascimento do supremo personagem sob todos os aspectos, e nas últimas páginas a esplendorosa notícia do Cristo que foi revivido, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que está à destra do Pai e do Cristo que intercede por nós. Cristo vive. Aleluia! Sua pregação, o anúncio do reino de Deus, é o ponto fundamental da mensagem de Jesus e continua sendo a mensagem da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, o seu reino não terá fim. Nessa lição, nós vamos entender o mundo dos evangelhos, o Antigo Testamento e os evangelhos, o cenário judaico que cobria os evangelhos. Vamos também estudar Jesus através dos evangelhos e vamos comparar os 4 evangelhos no texto 5. Vamos então ao texto 1 da nossa lição, o mundo dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos durante o tempo de domínio do Império Romano. Quem dominava o mundo era o Império Romano. Essa comunidade romana começou com pequenas cidades por volta do ano 753 a.C. E depois de 500 anos de guerra, tornou-se o poderoso Império Romano. Seu primeiro imperador chamava-se Caio Júlio César Otaviano Augusto. Augusto foi o título a ele conferido pelo Senado no ano 27 a.C. César Augusto, que era sobrinho de Júlio César, esse César Augusto, e Augusto significa sublime, venerado,
reinou do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E ele foi imperador da época em que Jesus nasceu. O primeiro imperador romano foi a época em que Jesus nasceu. Houve também depois dele vários outros imperadores. Nero foi o mais conhecido. Nero foi do ano 54 até o ano 68, que ele exerceu, depois de Cristo, o seu império. Jesus nasceu durante o império de Roma, César Augusto. Está escrito em Lucas capítulo 2, verso 1, e nós vamos ler Lucas 2:1. Lucas é o mais histórico dos 4 evangelistas, e Lucas marca o nascimento de Jesus durante o imperador César Augusto. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Portanto, o imperador, quando Jesus nasceu, era César Augusto. Naquela época, na Judéia, reinava Herodes, chamado Herodes o Magno, ou Herodes o Grande. Sua morte e ressurreição, a morte de Cristo e ressurreição, ocorreram durante o império de Tibério César. Lucas capítulo 3 menciona Tibério César, diz: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Aí aqui, ó, dá todo um histórico, quem é que governava, Lucas 13:1. Não é? Então a Palestina estava sob o jugo dos romanos. Esse jugo dos romanos na Palestina começou no ano 63 a.C., quando o general Pompeu conquistou a Palestina. E praticamente os judeus tiveram até o ano 135 depois de Cristo, na época de Adriano, quando eles foram espalhados. As condições sociais e econômicas do primeiro século eram semelhantes às do século atual. Dentro da sociedade pagã e judaica, havia uma aristocracia opulenta. Os pagãos ricos eram os proprietários e políticos. Os judeus ricos eram os sacerdotes e os rabinos. A sociedade pagã era composta de classe média, da plebe, que eram as pessoas comuns e pobres, e dos escravos e criminosos. Augusto César preparou o mundo para um verdadeiro avivamento literário. A literatura clássica foi desenvolvida durante esse tempo. As artes também se desenvolveram, floresceram, principalmente a música e a arte dramática. Ainda hoje, Roma é conhecida também pelas suas façanhas arquitetônicas, como o Panteão, o Coliseu e outros monumentos admiráveis em termos de construção. As línguas que destacavam no mundo romano eram 4. O latim, que era a língua falada pelos romanos. O grego, que era a língua que Alexandre o Grande trouxe, e mesmo sendo imperador do Império Romano, é considerada a cultura grega. E o hebraico, que era a língua que se lia nas sinagogas, e a língua que se falava no dia a dia na Palestina, o aramaico, que eles trouxeram da Babilônia. Havia, então, essas 4 línguas, latim, grego, hebraico e aramaico. Havia também muito interesse nas ciências e matemática. O meio de ganhar o sustento naqueles dias era a agricultura e a indústria. Claro que o processo industrial era bastante ainda rudimentar, próprio da época, mas que, de certa forma, atendia às necessidades. As estradas do Império eram realmente excelentes e ajudaram muito quando o apóstolo Paulo propagou o Evangelho por todo o Império. Os romanos as construíram essas estradas em linha reta, o máximo possível.
Eles usavam pontes, viadutos para rios e vales. As estradas foram tão bem construídas que algumas ainda existem no dia de hoje. Se você visita Roma, Via Ápia é tanto daquela época como é hoje. A moral, contudo, era muito baixa durante essa época. Ainda que existissem pessoas virtuosas, o nível ético em geral era muito baixo. Havia corrupção no governo, imoralidade sexual, fraude no comércio, superstição religiosa. Tudo fazia com que a vida do império revelasse gritante estado de degradação de valores e, por consequência, da sociedade. Falando do mundo religioso, a nova fé, que agora aparece, o cristianismo, teve seu princípio repleto de lutas, mas, mesmo assim, cresceu durante o domínio romano. Vamos destacar 4 religiões mais conhecidas na época. A primeira, mais conhecida e a religião mais primitiva de Roma, chama-se animismo. Animismo, o fazendeiro adorava supostos deuses da terra, do céu, da colheita e da floresta. A natureza, para o animismo, era como um deus, razão pela qual eles a personificavam e adoravam. O militar, por sua vez, venerava os deuses de origem grega, que eram Júpiter, considerado o deus do céu, Netuno, o deus do mar, Plutão, o deus da região dos mortos e dos infernos, do submundo. Era também uma religião idólatra e de má índole. Temos o exemplo da idolatria em Atos, capítulo 19, verso 34, 35, que relata um mundo fanático gritando por espaço quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Bom, isso era o animismo, né? Cultivava a cultura, a natureza. Vamos, outro culto que havia na época, o culto ao imperador. Ao lado do animismo, havia muitos que veneravam o imperador, davam-lhe nomes de deuses e consideravam, em alguns casos, como os próprios deuses. Os cristãos, claro, repeliam esse tipo de adoração e, por não participarem do culto ao imperador, eram violentamente perseguidos. Havia também religiões místicas. Seus adeptos adoravam pessoas falecidas e eram consideradas como deuses. Mantinham uma fraternidade tal que o escravo e seu senhor, o rico e o pobre, podiam se unir como pertencentes ao mesmo nível. Também, a 4ª religião mais famosa e antiga era a prática do ocultismo. Eram as religiões místicas. Seus adeptos observavam credos e ritos misteriosos. Praticavam também a magia. Prediziam o futuro através do exame das entranhas de animais que eles abatiam e através de certas aves. Para eles, o mundo estava cheio de espíritos e demônios que, através de fórmulas mágicas, eram chamados e recebiam ordens para o cumprimento de determinadas missões. A astrologia, o zodíaco, o horóscopo também eram populares nessa época. Muitos criam que as estrelas influenciavam o nascimento, a carreira e o futuro da vida humana em geral. O próprio nascimento de Jesus foi marcado pelo brilho da estrela de Belém. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Os evangelhos foram escritos durante o tempo do, letra B, Império Romano. Império Romano. O imperador romano foi, a resposta certa, Augusto César. Augusto César. Letra A. Quando Jesus nasceu, o rei da Judeia era, letra C, Herodes o Magno. Herodes o Magno, outro chamado Herodes o Grande, letra C. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Os ricos, os judeus ricos, eram os
Aqui seria, os judeus ricos eram os sacerdotes e os rabinos, letra G. Letra G, judeus ricos. Os pagões ricos eram, aqui os pagões ricos eram os fazendeiros, não é? Proprietários também. Podemos colocar letra I, proprietários e políticos. Na primeira seria judeus ricos, letra G, sacerdotes e os rabinos. Na 105, os pagões ricos eram os proprietários e políticos. A música, a arte dramática faziam parte da cultura romana, letra C, da cultura romana. Animismo, letra A, fazendeiros eram animistas, cultivavam a natureza. Adorar coisas da natureza era própria do, aqui, adorar coisas da natureza, perdão, essa é a fazendeiro animista, né? Era próprio da natureza, fazendeiro animista. Então, o animismo tem a ver com a letra E, religião primitiva de Roma. Então, a 107, animismo, é letra E, religião primitiva de Roma. A 108, adorar coisas da natureza, era próprio, letra A, do fazendeiro animista. Vamos para Júpiter, Netuno e Plutão, eram deuses do, letra D, militar animista. Aqueles que davam o nome de Deus ao imperador praticavam como religião, letra B, o culto do imperador. Os que praticavam religiões místicas, letra F, adoravam pessoas falecidas. E os que prediziam o futuro através do exame das entranhas de animais e de certas aves, davam-se, letra H, a prática do ocultismo. Muito bem, com isso nós concluímos o texto 1. Vamos agora ao texto 2, que relata o Antigo Testamento e os Evangelhos. Nos livros dos profetas do Antigo Testamento, encontramos muitas profecias sobre o nascimento de Cristo. Homens, alguns cultos, outros indoutos, falavam da vinda do Messias. E os Evangelhos vão registrar o cumprimento dessas profecias. Partimos do princípio de que o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento foi de 400 anos, chamado de período interbíblico ou ainda período intertestamentário. Se você quer saber mais desse período, entre no nosso canal do YouTube e clique no playlist e procura período intertestamentário. Na hora certa e no tempo escolhido por Deus, cumpriram-se as palavras dos santos ungidos profetas do Antigo Testamento. É lamentável que muitos daqueles que esperavam o Cristo não creram que Jesus fosse o Messias quando ele chegou. Mesmo assim, tudo ocorreu de acordo com o tempo determinado por Deus. Todas as profecias sobre o nascimento, a vida, o caráter, as obras, a humildade, o amor e até a morte de Jesus foram cumpridas, tal como foram profetizadas. Há mais ou menos 40 profecias sobre Cristo no Antigo Testamento, e em sua maioria são chamadas de profecias messiânicas. A primeira de todas está registrada em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, e a última, Malaquias 3:1. Os livros mais proféticos ou de profecias messiânicas são os Salmos, o livro do profeta Isaías e Zacarias. O livro de Isaías contém o maior número de profecias, havendo pelo menos 16 referências do Messias, sendo o capítulo 53 de Isaías o mais conhecido. As profecias
descreve o Messias sobre dois aspectos. Primeiro, o Messias rei. E aí encontramos no Salmo 2, versos 6 a 8, Daniel 2:44 e Zacarias 6:12 a 13. Mas também havia outra profecia do Messias sofredor. Diz que uma das razões que os judeus não aceitaram Cristo como Messias, porque eles aguardavam um Messias rei, um Messias que viesse depor Roma e dominar. Eles não esperavam um Messias sofredor. E vemos em Isaías 50, o cântico do servo sofredor. Vemos também Isaías 53, Daniel 9:26, Zacarias 11:12. Todas essas profecias apontam para o Messias sofredor. E todas essas, como aquelas, se cumpriram, que o Messias viria. Na sua segunda vinda, Jesus virá como rei, mas também ele passou, antes de vir como rei, pelo sofrimento e até morte de cruz. A última profecia do Antigo Testamento está em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 1. Podemos ler, então, essa profecia do profeta Malaquias, não é? Essa é a profecia de Malaquias 3:1. Graças a Deus, porque ele veio, Jesus veio. Vamos para os exercícios do texto 2. Assinale com X a alternativa correta. Segundo as profecias do Antigo Testamento, há muitas profecias sobre, letra C, o nascimento de Cristo. De cerca de 40 profecias sobre Cristo, e há mais profecias. Eu tenho um cartaz que mostra 100 profecias, mas o livro aqui menciona 40, não é? Mas há mais. Sobre Cristo no Antigo Testamento, a maior parte delas são chamadas, a resposta correta, letra A, messiânicas. As profecias que falam do Messias são messiânicas. Salmo 22, não é? São profecias messiânicas. Livro do Antigo Testamento que tem o maior número de profecias sobre a vinda do Messias é letra C, o profeta Isaías. O profeta Isaías é chamado o profeta messiânico. É o que tem mais profecias de todos os livros proféticos. Vamos para o texto 3. Entender o cenário judaico. Vamos entender o judaísmo do primeiro século da era cristã. O judaísmo do primeiro século da era cristã era uma revelação, baseado na revelação de Deus através da Escritura. Isso é, a lei e os profetas. Os judeus enfatizavam o monoteísmo e não era permitido sequer louvar ou admitir a existência de outro Deus. Dizem alguns eruditos da Bíblia, estudiosos desse tempo, que existia 4 colunas do judaísmo do primeiro século. 4 colunas. Primeira, Deus. Deus acima de tudo. Segunda coluna, a lei. A lei revelava a vontade de Deus. Terceira coluna do judaísmo do primeiro século, o templo. O templo era importante. Os judeus se orgulhavam do templo. Os discípulos de Jesus vieram lhe mostrar a estrutura e ficaram admirados quando Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. E a quarta coluna do judaísmo do primeiro século, a terra. A terra era a terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Então essas eram as 4 colunas, ou os 4 pontos fundamentais do judaísmo do primeiro século. Deus, a lei,
o templo e a terra de Canaã. Para entender, então, bem o Novo Testamento, é importante estudar o judaísmo, de onde o cristianismo se originou. Os ensinamentos do Novo Testamento sobre Deus, o homem, o pecado, a salvação, a graça, a oração, têm suas raízes nas páginas do Antigo Testamento. A história dos judeus inclui guerras, fugas, exilos, influência humana, nações pagãs. Muitos abraçam o culto pagão e a idolatria e acabam desprezando Deus, seus pais. Nos tempos de Judá, conforme o seu reino, a nação amava ou desprezava o verdadeiro Deus. A certa altura da história, os judeus foram forçados a cessar os sacrifícios de animais e daí em diante, então começaram a estudar a lei, que era chamada a Torá. Em hebraico, a Torá, que nós traduzimos muitas vezes por lei, quer dizer, na verdade, instrução. O escriba, que era a pessoa que estudava e interpretava a lei, passou a ser a pessoa de grande prestígio entre os judeus. Até esse ponto da história, o Templo de Salomão tinha sido o lugar central de adoração para os judeus, mas depois surge um novo centro de adoração após o exílio, a sinagoga, que era também o centro social e educacional da comunidade. As crianças aprendiam a lei na sinagoga. Moisés era lido sábado após sábado na sinagoga. O rabino tomou o lugar do sacerdote. Muitas sinagogas começaram a aparecer, não somente na Palestina, mas até em outras nações, onde havia núcleos judaicos. Os judeus prosseguiam observando as festas que originaram no tempo do Pentateuco, sendo a Páscoa a mais importante e significativa, pois lembrava a redenção deles do Egito para a Terra Prometida. Dentro do judaísmo, havia várias seitas religiosas. As mais conhecidas eram os fariseus e os saduceus, mas também havia os zelotes, os essênios, então os escribas, os herodianos. Então havia outras seitas religiosas dentro do judaísmo. A palavra fariseu provém do verbo parashi, que significa separar-se. Os fariseus constituem a mais influente seita dos primeiros anos do Novo Testamento. Eles eram tradicionalistas e a lei tinha grande valor para eles. Eles criam que se eles observassem a lei rigorosamente, eles atrairiam o favor de Deus. Portanto, eles eram legalistas. Muitos eram virtuosos aos seus próprios olhos, porém, muitos também eram hipócritas quanto ao comportamento espiritual. Muitos deles gostavam de ser vistos pelos homens, como Jesus disse. Os saduceus, por sua vez, derivam do termo de um sumo sacerdote dos dias de Davi e Salomão, chamado Zadok, segundo Crônicas 31:10, e Ezequiel, capítulo 40, verso de número 43. Os saduceus eram menores em número em comparação aos fariseus, mas os saduceus detinham o poder político e governavam a vida civil judaica nos dias de Herodes. A teologia que agregava era importantemente literal da Torá, ou seja, da lei de Moisés. Os saduceus não sobreviveram à destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E, como o templo foi destruído, o farisaísmo tornou-se o alicerce do judaísmo ortodoxo moderno. Os fariseus eram os rabinos, chamados de mestres, enquanto que os saduceus eram os sacerdotes, mas com a destruição do templo, desaparecem os sacerdotes. Vamos
aos exercícios, assinale com X a alternativa correta. Religião baseada na revelação de Deus através das Escrituras. Aqui é a letra C, o judaísmo. Religião que teve sua origem no judaísmo. Aqui é a letra A, o cristianismo. O cristianismo inicia-se dentro do judaísmo. Os primeiros seguidores de Jesus Cristo, todos eram judeus. Portanto, o cristianismo nasce dentro do judaísmo e foi chamado mais uma seita, a seita dos nazarenos. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Vamos lá. Coluna A, 1:18, lugar de adoração para os judeus antes do exílio. Aqui a resposta correta é a letra B, o Templo de Salomão. 1:19, novo centro de adoração dos judeus após o exílio. Letra D, sinagoga. Foi quem substituiu o sacerdote na sinagoga. Letra A, o rabino. O rabino substituiu o sacerdote. A mais influente seita dos primeiros anos do Novo Testamento. A mais influente seita era o farisaísmo. Letra C. Sumo sacerdote, a partir de quem os saduceus derivam o nome. Letra E, Zadok. Vamos agora ao texto 4. Entender Jesus através dos evangelhos. É evidente que o personagem mais importante dos evangelhos é Jesus, e podemos dizer de toda a Bíblia, Jesus é a pessoa mais importante. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É através dele que nós somos salvos. É através do seu sacrifício, morte, ressurreição, que nós alcançamos a salvação. Portanto, os autores dos 4 livros registram com detalhes os fatos mais significativos da vida de Jesus ou do Messias. Eles não nos contam tudo, mas contam o que nós precisamos saber. O que saibamos sobre Jesus, Jesus nunca escreveu nenhuma obra literária. Entretanto, seus feitos, suas obras, seus sermões, suas palavras, seus ensinamentos durante 3 anos do seu ministério, encontra-se parcialmente, não está tudo, mas parcialmente relatado em todos os 4 evangelhos. Do seu nascimento até sua morte, Jesus é o personagem mais conhecido e popular das Escrituras. Tudo gira em torno dele. Ele é o centro, é a figura mais impressionante nas páginas do Novo Testamento. Dos 3.779 versos que há no Novo Testamento, há nos 4 evangelhos mais de 50% desses 3.779. Os evangelhos compõem-se de 1.934 versos, que foram, na sua maioria, proferidas por Jesus. Mateus e Lucas descrevem a genealogia de Cristo. Também como Marcos, eles nos falam da tentação de Jesus. João descreve-nos o primeiro milagre realizado por Jesus, que foi nas bodas de Caná da Galileia. Cada autor compartilha histórias, acontecimentos, lágrimas, alegrias e vitórias que marcaram a vida do Messias na terra. Através da pena de cada evangelista, podemos ver Jesus, 100% Deus e 100% homem. Damos glória a Deus por esses 4 evangelhos que estão à nossa disposição, pois não há outros escritos sobre a vida de Jesus a não ser menções. Poucos que viveram em seus dias relatam algo sobre ele, mas nós temos historiadores que falaram sobre ele. Por exemplo, o grande historiador judaico, que é posterior a Cristo, Flávio Joséfo, escreveu um pequeno parágrafo em um dos seus livros
mencionando Jesus. Tácito, o historiador romano, fala rapidamente da morte de Cristo e da existência também de cristãos em Roma. Não há muitas referências sobre o Messias no Antigo Testamento, por isso devemos estudar bem e guardar em nossos corações as palavras dos evangelistas, pois são para nós obras literárias inspiradas e ungidas pelo Espírito Santo sobre a vida de Cristo, nosso Salvador. Em João, capítulo 14, 15, lemos assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, guardamos as suas palavras. João também, 14, 21, lemos assim, como é que Cristo, ele quer ser amado. João 14, 21, está escrito assim. Eu vou ler. Olha só o que Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos então agora aos exercícios do texto 4. Assinale com X a alternativa correta. O personagem mais conhecido e popular das Escrituras, letra C, Jesus. Jesus é mais conhecido que Moisés, Abraão e Davi. E se você fizer uma procura, você tem um computador, coloque o nome Jesus, ele aparece 950 vezes. Davi, 800 e pouco, Moisés, 700 e pouco, e Abraão, umas 500 e poucas vezes. O nome mais citado, mais conhecido é Jesus. Vamos ao episódio do primeiro milagre de Caná, foi descrito por letra A, João. João é o evangelista que descreve o primeiro milagre. Vamos agora ao texto 5, comparando os 4 evangelhos. Alguém disse, se Jesus é só um, por que 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, eles são 4 testemunhas diferentes e independentes sobre si. Porém, eles têm o objetivo de apresentar o Salvador ao mundo dos homens. Diz que são 4, porque eles escreveram para 4 audiências diferentes. Mateus dirigiu o seu evangelho a judeus cristãos. Marcos dirigiu o seu evangelho aos romanos. Lucas dirigiu o seu evangelho aos gregos. E João às pessoas. Várias passagens são repetidas entre os evangelhos, mas com ênfase diferentes, pelo menos 2 ou 3 evangelhos, e são acontecimentos relacionados aos ensinos, aos fatos mais conhecidos do ministério de Cristo. Por outro lado, notamos que são 4 evangelistas apresentando o Senhor sobre 4 aspectos diferentes. Mateus enfatiza Jesus como rei dos judeus. Marcos dá ênfase como servo do Senhor. Lucas como filho do homem. E João como filho de Deus. Sem dúvida, fazem no poder do Espírito Santo, para que uma vez somando essas 4 descrições, nós tenhamos um perfil completo de Jesus. Rei, servo, filho do homem, isso quer dizer humano, e filho de Deus divino. Cristo também é figurado no livro do Apocalipse. E se você ainda não adquiriu o nosso livro, Visão Panorâmica do Apocalipse, você não sabe o que você está perdendo. Adquira. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 7, fala-nos de 4 criaturas viventes diante do trono. E muitos interpretam essas 4 criaturas viventes diante do trono. Cara de leão, que significa rei dos animais. Cara de boi, que era o animal servo. Cara de homem, semelhança de homem, que representa o evangelho de Lucas, o filho do homem. E rosto de águia, que representa, a águia é um animal, a ave que é representada majestosa por divina, então mostra o evangelho de João. Então esses 4 seres viventes são comparados
com os 4 evangelhos. Também, quando nós continuamos o estudo em Ezequiel 1:10, fala também dessas criaturas diante do trono, esses seres viventes. Diz o texto do Apocalipse que o primeiro ser é semelhante ao leão, que é o rei dos animais. E isso aponta para o evangelho de Mateus, que é considerado o evangelho do rei. Também o segundo ser vivente é semelhante a um novilho, ou boi, que serve aos homens com grande paciência. E isso aponta para o evangelho de Marcos, que é considerado o evangelho do servo de Deus. Vale a pena também mencionar que, por exemplo, se visitar a cidade de Veneza, os antigos consideravam que o leão representava o evangelho de Marcos, mas nós, evangélicos, consideramos que é o boi, o animal servidor, porque em Marcos Jesus é o servo. Então, os antigos pais da igreja trocavam um pouco. Para eles, o leão era Marcos, o homem era Mateus, o boi era Lucas e a águia João. Mas para nós, o leão é Mateus, o boi é Marcos, o homem é Lucas e a semelhança de águia João. O terceiro ser vivente tem rosto como de homem, representa o evangelho de Lucas, que é chamado o evangelho do Filho do Homem. E o quarto ser vivente é a águia, que quando voa, a águia, o evangelho de João é o evangelho do Filho de Deus. Jesus se assemelha à natureza da águia que voa e nos leva às alturas celestiais. Dos 4 evangelhos, nós temos Mateus, os ensinos de Jesus, Marcos, o mais prático, Lucas, o mais histórico e João, o mais teológico, o mais divino. Portanto, cada evangelho nós temos algo diferente. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Ele, primeiramente, alguns acreditam que ele foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico. Contudo, nós não temos nenhuma cópia assim. E depois foi colocado em grego, especialmente aos judeus, porque no Antigo Testamento ele é muito citado. Marcos escreve o seu evangelho para os romanos. A maioria dos eruditos baseia as evidências antigas que apontam para Roma, até como lugar onde Marcos escreveu. Lucas escreveu o seu evangelho aos gregos e foi endereçado pessoalmente a um amigo íntimo grego, cujo nome era Teófilo. Teófilo, Deus, filho amado, significa amado de Deus. Lucas, segundo Eusébio de Cesareia, um dos historiadores no 4º século, do ano 300, era natural de Antioquia, da Síria. João escreveu para a igreja enquanto estava em Éfeso, a fim de combater erros do gnosticismo relacionados à divindade de Cristo. Mateus narra o ministério do rei, sua rejeição por Israel e a predição da sua segunda vinda, com grande poder e grande glória. Marcos registra com exatidão as declarações dos feitos de Cristo, suas ações. Lucas declara e faz um estudo dos acontecimentos, que relata a fim de escrever um tratado à altura. Ele não só consultou aqueles que tinham conhecimento pessoal da verdade, mas também um bom número já de documentos escritos. Lucas menciona, visto que muitos empreenderam falar de Jesus, pareceu bem a mim, ó excelentíssimo Teófilo, colocar em ordem as coisas. Não é? Então, Lucas é digno de confiança. Ele é o mais histórico, mais detalhado, é o mais cronológico dos evangelhos. João faz no seu livro uma apresentação teológica de Cristo. De todos os evangelhos, João é o mais profundo, o mais espiritual do evangelho de Cristo.
a ênfase de cada escritor. Mateus enfatiza os sermões de Jesus. Marcos enfatiza os milagres de Jesus. Lucas enfatiza as parábolas de Jesus. E João enfatiza a divindade de Jesus. Características predominantes de Cristo, segundo cada autor. Mateus realça o caráter profético de Jesus. É o livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Também ocorre em Mateus diversas vezes. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Então, Mateus é o mais profético. Ele também serve como uma ponte perfeita das duas alianças do Antigo Testamento, a aliança davídica e soberana e a aliança abraâmica da promessa. Nós temos isso, aliança com Davi, segundo Samuel 7, 8 a 16, Hebreus 11, 17 a 19, falando da terra prometida. Jeremias 23, 5 nos fala do rei prometido e Jeremias 33, 15 do renovo de Davi. Marcos atém-se ao caráter prático de Jesus. No Evangelho, segundo Marcos, Jesus é visto com poder, como poderoso obreiro, mais e como mestre. Não tem muitos ensinos, mas tem ações, atos de Jesus. E Jesus aparece como servo do Senhor, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa visão do servo vem de Isaías, o servo sofredor. Vem também de Zacarias 3:8, o meu servo, o renovo. O versículo-chave de Marcos está em Marcos 10:45, o Filho do Homem que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Também nós encontramos em Filipenses 2:5-8, Jesus se humilhando até a morte e morte de cruz. Lucas destaca o aspecto histórico do Messias. A vida de Jesus Cristo é narrada com grande beleza e perfeição. Visando os gregos, Lucas considerou o que eles representam, a cultura, a filosofia, a sabedoria, a razão, a beleza, a educação. Jesus aparece em Lucas como o homem perfeito. É particularmente salientado no Evangelho em Apreço, que dá ênfase à perfeição da humanidade de Cristo. Enquanto em Mateus, a genealogia, Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, em Lucas, a genealogia vai até Adão, o primeiro homem, e Cristo, claro, o último Adão. João enfatiza a característica espiritual de Jesus. Alguns fatos são relatados apenas no Evangelho de João. Entre eles, nós encontramos o primeiro milagre realizado nas bodas de Caná, da Galileia, João 2, verso 4. Encontramos também os grandes ensinos de Jesus sobre o novo nascimento. Necessário é nascer de novo. Encontramos a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo, os propósitos da última ceia. Ressalta ainda que somente João apresenta Jesus como o divino Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses, também João diz no seu Evangelho, que ele registra esses sinais para que creais que Jesus é o Cristo e Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. O livro todo é um testemunho da verdade. Verdade essa que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade essa que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos então aos exercícios. Relacione a coluna A e a coluna B. Coluna A. Mateus escreveu letra D, o Evangelho do Rei. Marcos escreveu,
Letra A, o Evangelho do Servo de Deus. Lucas escreveu, letra B, o Evangelho do Filho do Homem. E João escreveu, letra C, o Evangelho do Filho de Deus. Vamos agora, enfatiza os milagres de Jesus. Quem enfatiza os milagres? Marcos, letra F. Marcos, letra F, no 29. 1:30, enfatiza os sermões de Jesus. Letra E, Mateus enfatiza os sermões. 1:31, enfatiza as parábolas de Jesus. Letra G, Lucas enfatiza as parábolas de Jesus. E 1:32, enfatiza a divindade de Jesus. Resposta correta, João. João enfatiza a divindade de Jesus. Vamos à revisão da lição. Marque C para certo e E para errado. Nero foi o primeiro imperador romano. Errado. Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos. O primeiro imperador romano foi César Augusto. Então, 1:33 está errado. 1:34. Jesus nasceu durante o reinado de Augusto, morreu e ressuscitou durante o reinado de Tibério. Certo. Letra C de certo. 1:34. O cristianismo, embora sido um princípio de lutas, conseguiu crescer durante o domínio romano. Certo. O nascimento de Jesus está profetizado apenas no Novo Testamento. Errado. Está profetizado no Antigo, Gênesis 3:15, a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho. As profecias do Antigo Testamento descrevem o Messias sob dois aspectos, o rei Messias e o Messias sofredor. Certo. 1:37 está certo. 1:38. O judaísmo no primeiro século da era cristã era uma religião que ignorava a palavra de Deus. Errado. Eles davam ênfase na palavra de Deus. Do seu nascimento até sua morte, José do Egito é o personagem mais conhecido das Escrituras. Errado. O personagem mais conhecido das Escrituras é Jesus. 1:39. Vamos lá, errado, 1:39. Agora, associa a coluna A de acordo com a B. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João tiveram um objetivo comum. Aqui a resposta correta, letra C, a apresentação do Salvador do mundo. Esse é o objetivo comum dos 4 evangelistas. O primeiro ser vivente do Apocalipse 4:7, figurando o Cristo, letra D, um leão, o rei dos animais, letra D. O segundo ser vivente de Apocalipse 4:7, figurando o Cristo, aqui é letra A, um novilho ou boi que serve aos homens com grande paciência. 1:43. O terceiro ser vivente do Apocalipse 4:7, figurando Cristo, letra E, rosto como de homem, o Evangelho do Filho do Homem. E o quarto ser vivente do Apocalipse 4:7, figurando Cristo, letra B, como a águia quando voa, a qual Jesus se assemelha ao conduzir-nos às alturas celestiais. E 1:45, Mateus relata Jesus com 2 das mais importantes alianças do Antigo Testamento. Letra F, as 2 alianças mais importantes do Antigo Testamento, a aliança davídica e a outra aliança abraâmica. Jesus, como filho de Davi, cumpre a aliança davídica, que não faltaria rei sobre o trono de Davi, sendo que Jesus é o último rei que se assenta sobre esse trono. E a aliança abraâmica, que é a aliança da promessa, onde Jesus é o filho da promessa. Com isso, nós concluímos o texto 1, os evangelhos.
Espero que você tenha aprendido muita coisa dos 4 evangelhos. E nós vamos agora para um pequeno intervalo de 10, 15 minutos para que o aluno tome um café. E daqui a pouco voltamos para o texto 2 e o teste 1, que inclui a lição 1 e 2. Deus te abençoe, pegue 10, 15 minutos de intervalo e volte para assistir a aula número 2, lição 2. Amém.